Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu estava tendo uma discussão com um amigo, um ex-sócio, sobre as leis herméticas, as 7 leis herméticas. E a discussão era se ele teimava que a gente não conseguiria utilizar as leis a nosso favor, as 7 leis herméticas. E acabou que a gente não chegou a um consenso na época, e eu falava que sim, e ele falava que não. Depois eu fui me aprofundando nos estudos, percebi que as leis foram criadas literalmente para poder harmonizar os seres, né? Então ela foi criada para a gente usufruir dela. E provavelmente ele vai assistir esse vídeo aqui. Eu vou provar para vocês aí, para ele, que as leis foram criadas exatamente para poder a gente utilizar elas. As leis são como os braços do Criador, do Pai, estendida pelo cosmos. Então ela serve e foi criada para a gente usufruir dela. Eu vou provar isso através da lei da polaridade. E o que afirma a lei da polaridade? Que o universo manifestado tem dois polos. Todo universo manifestado tem dois polos. Positivo ou negativo, bem, mal, bonito, feio, quente, frio, tudo, exatamente tudo. É uma lei imutável. Tem que pensar nisso. Se a gente começar a observar, a gente pode escolher sempre olhar o lado negativo ou o lado positivo da situação. Ou do objeto, da pessoa, de tudo, de tudo. Se o universo, essa é uma lei do universo, a gente sempre vai ter a opção de olhar para o lado positivo ou negativo. E assim, quando a gente consegue atingir esse nível de percepção da realidade fora da mente, porque a mente ela coloca um véu, o véu da nossa vida, que a gente já passou e a gente não consegue enxergar além do véu das nossas experiências. A partir do momento que você pega esse olhar peculiar, a mente nunca vai parar de falar com a gente, mas conforme o tempo vai passando, a gente vai diminuindo a frequência da mente e ela fica meio que embaçada. Então a gente consegue observar mais a realidade como ela é, sem pré-julgamento da mente. Então quando a gente consegue adquirir esse olhar peculiar, o mundo se abre como um livro à nossa frente. A gente começa a ler as pessoas, a gente começa a entender situações de forma simples. Agora voltando a utilizar essa lei a nosso favor. Se essa é uma lei imutável do universo, tudo que é negativo no universo tem o seu lado positivo, certo? Então, só isso aí, não precisa nem falar muito. É uma prova de que nós podemos utilizar as leis do universo a nosso favor. Sabendo disso, basta você sempre escolher o lado positivo. Você sempre olhar as coisas com um olhar positivo, porque quando a gente observa a situação e pré-julga, é negativo, a gente já está entrando naquele fluxo de frequência ali. A gente já não consegue mais nem enxergar o lado positivo. Sendo que essa lei é uma ferramenta para a gente. Para a gente o quê? Ter consciência e sempre buscar o lado positivo das coisas, porque o lado negativo vai estar aí sempre. Porque o universo tem dois polos. E o lado positivo também está aí sempre. Sendo que a nossa mente está sempre apegada às nossas experiências, do que a gente passou. E assim, sempre um trauma negativo fica na mente. Então a nossa mente é apegada às coisas negativas. Né? Sendo que quando a gente começa a parar de pré-julgar as coisas, é positivo, é negativo, a gente consegue entrar em fluxo. E a gente não precisa racionalizar nada. A gente olha a situação sem pré-julgar. Quando você não pré-julga, você sabe o que está acontecendo. Porque tua mente não fica querendo racionalizar a situação. É isso, porque isso, aquilo e aquilo. A mente sempre tenta racionalizar, criar argumentos para poder concretizar o que ela já vivenciou, as experiências que ela já passou. E como a gente está aqui nesse universo complicado, a maioria é trauma, né? Só olhar aí o estado da humanidade que a gente vê que a maioria é traumatizada, enfim, por motivos diversos, né? Mas essa lei, cara, ajuda a gente a... É um reset mental, porque a gente não precisa pré-julgar nada, né? A gente observando, a gente não precisa. Querer racionalizar é andar para trás. Se a gente olhar para a coisa sem julgar, ela mesma vai falar por si, porque a boca fala do que o coração está cheio. O que é isso? A gente expressa o que está dentro. Isso aí não tem história. Isso é uma lei também, mas a gente vai chegar a isso mais à frente. Isso é uma lei do Pai, do Criador. Então, sabendo disso, não tem por que a gente ficar olhando o lado negativo das coisas. É burrice. Tá? Desculpa aí, vai pesar um pouco, mas a pessoa que gosta, que é viciada e fica olhando, observando o lado negativo de tudo, das coisas, é porque aquilo ali é um apego mental, uma crença mental que a pessoa tem, é um vício, na verdade, é um vício. A pessoa olha aquilo ali, ela é viciada em ver as coisas negativas.
né? Então, a partir desse ensinamento, a gente pode mudar totalmente a nossa realidade. Só com uma lei seria necessário para poder a pessoa se unificar com o todo. Claro que é um processo, né? Uma limpeza que a pessoa vai vivenciando, ela vai olhar as coisas negativas que ela é apegada e vai parar de pré-julgar. Mas isso é um sentimento, é interno isso. Tem que ser genuíno. Se a pessoa olhar aquela coisa que ela sempre odiou a vida toda e parar de julgar mentalmente, ela vai observar aquilo ali e vai ver a essência daquilo ali. E ela vai desapegando e vai vendo que ela não precisa olhar pelo lado negativo das coisas, certo? Porque as coisas falam por si só, a boca fala do que o coração está cheio. Se isso não fosse verdade, Jesus jamais falaria isso. Jamais. Tudo que ele falou é ultra profundo. Ninguém entendeu naquela época lá. Nem os discípulos, poucos entenderam. Então, quero convidar vocês aí, pessoal, a acompanhar comigo esses ensinamentos aí. Vou começar a gravar alguns vídeos aí para poder colocar no YouTube, na plataforma do YouTube, que aceita melhor os vídeos longos, né? Eu tomei um bloqueio também no Facebook por conta do conteúdo, que é contra o sistema, etc. A gente já sabe que isso é normal. Não tomei bloqueio, mas diminuiu o meu alcance, tá? Estava alcançando aí 20 a 25 milhões de pessoas mensais. Aí caiu para 2 milhões de pessoas e vou ter que entrar em contato com eles, etc, para tentar desbloquear esse excesso. Então eu vou criar esse... Na verdade já tem um canal no YouTube, mas estava parado um pouco. Então eu vou começar a gravar vídeos com essas aulas. Eu não gosto de falar que é aula, porque é ensinamento básico. Uma criança pode entender isso que eu estou falando. É só esquecer o que a tua mente que sempre fica repetindo as mesmas coisas. Deixa ela falar e observa a coisa, sem pré-julgamento. Qualquer criança pode entender isso, mas tem que ter o coração limpo. Não pode ficar apegado a coisas que já passou, coisas negativas, trauma. Ou você quer mudar, ou você não quer mudar. Aí a questão é essa, o vício é aquilo, a pessoa fica viciada e não quer sair daquilo ali. Mesmo que é negativo para a pessoa, ela não entende, ela gosta, enfim, a mente é complicada, a mente mente o tempo todo. Então, pessoal, eu queria convidar vocês aí a participar comigo desse bate-papo. Mais para frente eu vou fazer umas lives também, para a galera interagir, né? Mas inicialmente eu vou disponibilizar aí para vocês gratuitamente, é óbvio, esses ensinamentos aí que eu aprendi ao longo do tempo estudando sobre Jesus, ensinamentos herméticos, que tudo é interligado. A sabedoria profunda é totalmente interligada, né? Tudo vem de uma fonte só. Nas aulas eu vou explicar com palavras simples, assim como o mestre ensinou, as leis herméticas, a lei de causa e efeito, a lei da correspondência, a lei do ritmo. Como a gente vai utilizar essas leis, que são os braços do Criador estendida pelo cosmos, a nosso favor. Então é isso, galera. Eu convido vocês aí a estar participando comigo através da plataforma do YouTube. Vou começar a gravar vídeos e postar por lá, tá? Por conta desse problema no Facebook, do alcance. Eu convido vocês aí para participar comigo gratuitamente, para entender esses ensinamentos simples de Jesus que mudam totalmente a nossa vida em todos os aspectos. A nossa vida e das pessoas que a gente ama, das pessoas que estão ao nosso redor, que às vezes a gente quer ajudar, mas não tem uma palavra, não tem um conhecimento certo. Sendo que isso daqui, esse conhecimento, essa verdade está palpável. Essa verdade sai de dentro de nós, naturalmente, como uma criança é. Então, eu indico vocês a não perder essas aulas, tá? Que vai ser transformador, o conteúdo é transformador de verdade. Eu fiquei aí nesse tempo de férias, um tempo ausente, por conta da rotina cotidiana, mas eu voltei. Já estou começando a criar os conteúdos, tá? Esse aqui é o primeiro vídeo e vou lançar para vocês lá. Espero que vocês gostem. Tenho certeza que vão gostar, porque o conteúdo é transformador, galera. Então aproveita aí que é de graça, tá? Só seguir o canal lá no YouTube. Ativa o sininho também, né? Pra sempre quando tiver vídeo vocês ficarem ligados. E é isso, galera. Vou lá. Forte abraço.